Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões Criativas. Eu sou Daniel Chicote e quero começar agradecendo a todo mundo que está curtindo esses conteúdos no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, as pessoas que seguem um ou outro canal, a quem está em todos os canais também, para quem tem mandado mensagem no meu telefone de maneira particular ou mensagem no LinkedIn. Meu muito obrigado, muito bacana saber que isso está sendo útil para vocês de alguma maneira, e esse aqui é um conteúdo despretensioso para justamente colocar para fora reflexões que eu acredito ser importante do ponto de vista de marketing pessoal e de mercado, ainda mais com essa revolução que a gente está vivendo nos últimos 2 anos aí, com essa explosão da IA generativa. A gente vai falar sobre isso também em alguns episódios mais para frente. Hoje eu quero refletir sobre um tema muito bacana. A gente vive uma cultura que glorifica o sucesso e silencia o erro. Então o tema de hoje, dessa reflexão, ele é sobre a importância do erro. O que o fracasso nos ensina sobre o sucesso. Quando a gente olha a palestra motivacional, as histórias de sucesso elas são sempre exaltadas. Só que raramente a gente escuta sobre os tropeços, as decisões erradas, ou os fracassos que pavimentaram o caminho para grandes conquistas. O próprio LinkedIn está cheio disso. A gente vê muito mais sucesso do que fracasso. Porém, se a gente olhar com mais atenção, a gente vai descobrir que os erros eles não apenas fazem parte da nossa trajetória, mas muitas vezes eles são aquele ponto de virada mais importante. Eles são, paradoxalmente, onde o aprendizado acontece de forma mais profunda. E ouso dizer que talvez até mais genuína, porque mais do que os tropeços a serem esquecidos, os erros eles são marcos de aprendizado e eles devem ser tratados como sinais de transformação. Num mundo que nos exige perfeição o tempo todo, aprender a valorizar o erro é um ato necessário para o nosso crescimento. Essa ideia de que o fracasso é um inimigo da excelência é na verdade um mito que precisa ser urgentemente desfeito. Quando a gente olha para as histórias de sucesso, desde grandes empresas até trajetórias pessoais, seja ela pessoas muito famosas ou do seu Valdemar aqui da padaria da esquina, a gente percebe que o erro ele não é apenas parte da jornada, mas ele é a jornada. É no erro que nascem essas novas possibilidades. É no erro que a gente aprende a refinar nossas ideias. É no erro que a gente encontra a coragem de tentar novamente. Então fica a pergunta: por que a gente tem tanto medo de errar? O medo do erro está profundamente enraizado na nossa cultura. Desde a infância, e não estou falando que é culpa dos nossos pais, mas dos pais dele, dos pais deles. Se você for fazer isso para trás, isso está muito enraizado, como eu disse. Então, desde muito antes, a gente é ensinado a buscar o acerto na escola, no trabalho, no relacionamento. O erro, ele é frequentemente percebido como um sinal de fraqueza, de falta de competência e até mesmo de valor pessoal. Isso chega a beirar o absurdo. E de tão absurdo que isso pode trazer problemas psicológicos gravíssimos para algumas pessoas. Esse medo, que é perpetuado também em ambientes corporativos, que mais punem falhas e exaltam apenas os resultados finais, são, de certa maneira, uma armadilha. Esse tipo de abordagem acaba ignorando esse ponto crucial do erro ser um terreno fértil para o aprendizado. Esse medo que está enraizado aí desde muito cedo nos nossos sistemas educacionais, que acabam privilegiando sempre a resposta certa e pune o risco, a gente vê que, apesar disso tudo, a história mostra que mentes brilhantes abraçaram o fracasso como um dos elementos fundamentais de suas grandes jornadas. Eu não quero ir muito atrás ou parecer estar divagando demais, mas um exemplo claro disso é o Thomas Edison. Aquela célebre frase dele, quando questionado sobre as 10.000 tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada elétrica, ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso é um puta aprendizado, né? Desculpa pelo palavrão. Essa perspectiva não só transformou o trabalho dele, mas também deu origem a um dos grandes avanços da humanidade, né? O que Edison acaba nos ensinando é que cada tentativa fracassada é de fato um passo essencial para o sucesso. No livro Mindset, a psicóloga Carol Dweck diz que pessoas com mentalidade de crescimento acabam sempre enxergando o erro como essa oportunidade para melhorar, enquanto aquelas que têm uma mentalidade mais fixa
vê o erro como uma ameaça crucial para sua identidade. E a gente precisa quebrar esse paradigma. E é complexo isso, porque cada um tem uma criação. Mas eu entendo que esse entendimento é ótimo, né? Eu tenho certeza que esse entendimento desse tema, ele é fundamental para a gente mudar a maneira como a gente lida com o fracasso. O fracasso, ele não vai definir quem a gente é, mas ele vai definir o quanto a gente realmente está disposto a crescer, a se colocar fora da zona de conforto. Né? Quando a gente fala de exemplos reais ou grandes fracassos que moldaram o sucesso, não dá para não falar, por exemplo, do Steve Jobs e do exílio dele da Apple. Em 85, se eu não me engano, ele foi demitido da Apple, a empresa que ele próprio fundou, todo mundo sabe a história. Esse evento, que parecia ser um fracasso absoluto da vida dele, na verdade foi um grande divisor de águas. Durante esse período fora da Apple, ele fundou a Next, adquiriu a Pixar, e que acabou revolucionando ali a indústria da animação. E quando ele retornou à Apple, ele trouxe com ele uma nova visão que acabou resultando aí no lançamento icônico do iPhone. E nas palavras dele, naquela época, ele diz que foi horrível na época, mas ajudou ele a entrar num dos períodos mais criativos da sua vida. Outro grande exemplo, para continuar nessa leva de grandes celebridades, é a J.K. Rowling e as rejeições que ela teve por conta do Harry Potter. Antes dela se tornar uma das escritoras mais ricas e reconhecidas do mundo, ela recebeu nada menos que 12 cartas de rejeição. Óbvio que cada não que a gente recebe é sempre um golpe, mas ter essa resiliência para a gente conseguir seguir em frente é muito importante. Foi isso que ela fez. Ela não só lançou uma série de sucesso, mas inspirou uma geração de leitores e ela foi buscar o seu sim. E para deixar aqui um exemplo de entretenimento, a Netflix. A Netflix teve um erro que acabou virando uma assinatura mensal. Todo mundo sabe que no passado a Netflix operava como uma locadora online de DVD. A empresa ela tentava cobrar multas por atrasos, mas essa ideia gerou reclamação de clientes e alguns problemas operacionais. Em vez de insistir nesse modelo de multa, o CEO da Netflix, Reed Hastings, transformou esse problema numa oportunidade. Ele eliminou as multas e introduziu a partir daquele momento um modelo de assinatura mensal, que é hoje o padrão da indústria de streaming. Esse erro inicial foi o ponto de partida para uma das maiores revoluções no entretenimento. Então o erro, ele é um processo de inovação. Ele não é apenas evitável, ele é necessário. As grandes empresas como Amazon, Google, 3M, criam ambientes onde falhar é permitido. Claro, desde que o aprendizado seja uma prioridade. O Jeff Bezos, ele frequentemente atribui o sucesso da Amazon a essa disposição de experimentar e falhar rapidamente. Eu cansei de falar isso em vários lugares. O Bezos fala que o fracasso do Fire Phone que eles iam lançar foi um dos momentos mais caros da história da Amazon, mas essa experiência ajudou a pavimentar e moldar o caminho para a criação de produtos líderes como a Alexa, por exemplo. A própria 3M foi uma falha técnica que deu origem a um dos produtos mais icônicos dele, que são os post-its. Um dos técnicos estava tentando criar um adesivo super forte, mas ele acabou desenvolvendo sem querer uma cola fraca, mas que ela era reutilizável. Em vez de descartar essa ideia, ele enxergou uma oportunidade de produto e transformou esse erro em uma inovação global. Ah, beleza, mas tá falando de grandes empresas, mas como eu aqui, mero mortal, tenho as habilidades necessárias para lidar com o erro, Daniel. Eu quero antes de tudo lembrar que o erro na sua essência, ele carrega sempre esse potencial de ser um divisor de águas. Mas isso vai depender da forma como você interpreta e age a partir disso, né? A história está repleta de grandes exemplos, de erros que foram encarados com coragem e estratégia e que se tornaram aí soluções inovadoras, mudanças de paradigma e até mesmo revoluções culturais. Então, transformar o erro em oportunidade exige alguns fatores, que é um equilíbrio entre emoção, lógica e ação, além de uma mentalidade que realmente abrace essa vulnerabilidade como parte de um processo de crescimento. Vou destrinchar aqui algumas formas práticas e profundas de transformar erros em oportunidade. Espero que isso sirva para vocês. Primeiro é o famoso reframing, que é o mude a sua perspectiva. Então tudo realmente começa na forma como a gente vê o erro. Ele pode ser interpretado como um fracasso final ou como uma etapa necessária para algo maior. Essa reconfiguração mental é uma técnica psicológica que acaba nos ajudando a mudar a narrativa interna sobre o que aconteceu. Em vez da gente perguntar, por que isso aconteceu comigo, a gente tem que se questionar,
O que isso aqui está tentando me ensinar? Eu sei, não é fácil, mas isso é necessário. O segundo é criar um ambiente seguro para errar. Complexo também, mas seja no ambiente corporativo ou no pessoal, a transformação do erro numa oportunidade vai sempre depender de um espaço onde falhar seja permitido. E claro, eu não estou querendo aqui falar que qualquer um pode fazer qualquer coisa, tirar da cartola qualquer coisa. Nossa, falando nisso, apagou a cartola ali em cima. As organizações que incentivam a experimentação, elas acabam criando essas condições ideais para que os erros se tornem trampolins para a inovação. O terceiro é encarar um feedback de erro como uma ferramenta e não uma crítica. O erro é sempre um campo muito fértil para o feedback. Entretanto, muitos acabam evitando isso por medo de crítica ou julgamento. Para transformar o erro numa oportunidade, você tem que mudar essa mentalidade. Então, a partir desse momento, o feedback ele tem que ser visto realmente como uma bússola, que vai orientar as próximas etapas e não como um porrete que vai destruir o que já foi construído. Claro, aqui tem um papel fundamental do líder em saber dar um feedback bem dado e orientado, né? Para resultado e para oportunidade de transformação real. Um outro é o famoso aprender a pivotar, que é fazer mudança rápida e estratégica. Num cenário que você está enfrentando erro, você insistir no mesmo caminho, insistir no caminho errado, ficar insistindo ali nas coisas que estão dando errado, pode ser tão prejudicial quanto desistir por completo. Ou seja, a capacidade de você pivotar, mudar de direção rapidamente, é uma habilidade crucial para transformar esse erro numa oportunidade também. Então, ao enfrentar um erro, você pode se perguntar também: qual elemento disso está funcionando, mesmo que parcialmente? Você pode usar essa base para recalibrar só a estratégia. Claro que a gente não pode falar de erro sem falar de cultivar resiliência. O erro como processo e não como resultado final. Que a resiliência, ela realmente é essa cola que transforma erro num aprendizado duradouro. Então, encarar o erro como parte do processo, em vez de um evento isolado, ajuda a gente a desmistificar essa negatividade e construir uma mentalidade de longo prazo. Por isso que a resiliência é essa cola que deixa a gente continuar num projeto, claro, preservando tudo que eu acabei de falar, né, anteriormente. Vê, por exemplo, a Fórmula 1. As equipes fazem análises profundíssimas de cada erro durante a corrida, seja num pit stop atrasado ou num cálculo errado da precisão dos pneus. Isso é documentado, incorporado num planejamento futuro, vai permitir que esses erros se tornem aprendizados técnicos para as próximas competições. Claro, e aí quando a gente fala de resiliência, a gente vem falando de autoconhecimento e habilidade emocional. Um dos grandes desafios quando a gente lida com erros é essa tendência da gente internalizar eles como falhas pessoais. Isso pode ser pesadíssimo. Então é essencial a gente trabalhar no nosso autoconhecimento e desenvolver uma inteligência emocional, reconhecer as próprias limitações, aprender a gerenciá-las para conseguir extrair o melhor de qualquer situação. Isso são habilidades fundamentais que a gente precisa ter, né? A Brené Brown fala que a coragem para ser imperfeito é o que constrói a verdadeira conexão e crescimento. Acho que isso diz tudo, né? Bom, para finalizar aqui, deixar uma provocação final, acho que esse é um dos episódios mais longos, tirando, claro, as entrevistas que eu tô tendo a felicidade de fazer com o podcast com grandes amigos e grandes nomes também do mercado. Para finalizar esse aqui, então, a provocação é: quantas vezes você deixou de tentar algo simplesmente pelo medo de errar? Imagine o quanto de potencial você deixou inexplorado e parado porque você não quis tentar. Talvez seja a hora de você mudar sua relação com o erro. Você pode... Vou citar a Brené Brown de novo, porque ela fala sobre vulnerabilidade. Você pode escolher a coragem ou conforto. Você não pode ter os dois. O erro é desconfortável, sim, mas é também onde a gente encontra a nossa maior força. Ou uma faísca do que você precisa fazer para conseguir seguir em frente. Então, da próxima vez que algo não sair como esperado, para um minutinho, pensa, reflita e faz aquela famosa pergunta: o que isso aqui está querendo me ensinar? Que oportunidade está se escondendo aqui que eu não estou conseguindo ver? Dá um passo para trás, sai para dar uma caminhada, respira profundo e pensa. Talvez naquele tropeço, naquele erro, vai estar o seu primeiro passo para algo muito maior, seja no seu projeto profissional, seja num projeto na sua empresa, seja num projeto pessoal, seja na sua vida, num relacionamento, onde quer que seja. Então, lembra de encarar o erro como uma parte do processo de crescimento. Galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado.
muito obrigado para quem ficou até o final, para quem está assistindo, curtindo. Vou deixar aqui um pedido: curtam as publicações, isso ajuda a dar engajamento e alcance para que isso chegue para mais pessoas. Esse conteúdo aqui é feito com o maior carinho do mundo, dando aqui a cara a tapa, a transparência. Se você concorda ou discorda, deixa um comentário, me manda uma mensagem. É um espaço aberto, a gente vive numa democracia, ainda que muitos queiram dizer que não. Então por hoje é isso, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, valeu, um abraço, tchau!